Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, eu acho que vocês estavam com saudades, né, das nossas aulas. Eu espero que sim, porque um mês deu para descansar bastante, né? Gente, a primeira aula, né, de agosto, iniciando aí o segundo semestre de 2020, nós vamos começar com um tema que é muito importante e é bastante trabalhado nas aulas de ciências, né? Inclusive, é o tema de abertura do mês de agosto na agenda de vocês. Se vocês pegarem a agenda de vocês lá, né? Na primeira página do mês de agosto vai estar o tema lá que é cuidado com a saúde. Então eu resolvi trabalhar este tema nessa primeira aula do mês de agosto para a gente iniciar falando sobre o processo, né, de adaptação que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que é esse isolamento social por causa do coronavírus, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse vírus que tem apavorado as pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Reforçar os cuidados com a nossa saúde. E não é só porque nós estamos passando por esse período, né, de uma pandemia, mas porque sempre, toda vida, nós devemos cuidar da nossa saúde. Afinal, nós somos reflexo daquilo que a gente considera ou não saudável. Se você leva uma vida saudável, se você se alimenta bem, se você pratica atividade física, se você cuida da sua saúde emocional, com certeza você vai ter uma vida muito longa e mais feliz, né? Você é o reflexo daquilo que você come, daquilo que você faz com o seu corpo. Então, se você se alimenta bem, automaticamente o seu corpo te dará bons sinais e você vai ter mais vitalidade e força e você vai ter mais concentração para poder estudar, mais força e energia para poder brincar e praticar os esportes, seus esportes favoritos. Então, gente, uma preocupação até da Organização Mundial da Saúde é a respeito da saúde das pessoas. Como que elas se alimentam, como elas fazem alguma atividade física para que o corpo não fique parado. O nosso corpo funciona como se fosse uma máquina. Então, se a máquina ela fica parada, o que acontece? Ela enferruja, vai chegar um momento que ela vai estragar e talvez não vai funcionar mais se ela não tiver uma manutenção. O nosso corpo precisa do quê? De uma manutenção. A gente precisa usar, né, todos os artifícios que a gente pode para poder ter uma boa saúde, ok? Então, gente, cuidar da saúde vai muito além de uma alimentação saudável e de prática de exercício físico. Cuidar da saúde é cuidar também do seu emocional, cuidar aqui, ó, da sua mente. Então, nesses dias que estão sendo tão difíceis para todos nós, o que você tem feito para cuidar da sua saúde física e da sua saúde emocional, né? O que você tem feito para passar por tudo isso que nós estamos passando? Eu sei que não é fácil para ninguém, mas nós temos que procurar manter a sanidade mental e um corpo vigorado para a imunidade ficar lá em cima, porque a imunidade precisa estar excelente para a gente poder lutar contra esse vírus que tem assolado o planeta Terra, né? Então, pessoal, você sabe o que é o coronavírus e o que é a Covid-19? Sei que nos jornais, né, na televisão só fala sobre isso, na internet fala muito sobre isso. A professora vai falar também na aula de ciências, claro, né? Isso aí é ciência. E nós, como jovens cientistas, temos que estar atentos a todas essas informações. Esse vírus, né, ele é de uma família de coronas, né? E ele tem vários subtipos. Então, esse subtipo que apareceu agora, que foi, né, detectado em dezembro de 2019 lá, né, na China, ele é um novo tipo, né, dessa família dos coronavírus. Então, ele infelizmente é um vírus que antes afetava animais e infelizmente passou a infectar o homem também, trazendo então assim
um monte de sintomas, né? E agindo de uma maneira que o ser humano ainda não conhece direito, portanto, ainda não conseguiu uma vacina, uma maneira eficaz de combater esse vírus. Então, o nome do vírus é o coronavírus. Esse novo subtipo, ele é identificado pelas seguintes letras: SARS-CoV-2. Essa é a identificação desse vírus novo que está aí infectando o ser humano. E a doença que ele causa é a Covid-19. Você sabe como é que são sintomas do coronavírus? O que uma pessoa sente quando ela está infectada? Gente, o mais difícil é que tem pessoas que são assintomáticas. Elas são infectadas pelo coronavírus, mas elas não têm sintomas, por isso que são chamadas de assintomáticas. E tem pessoas que têm poucos sintomas, a gente fala que elas são oligossintomáticas, né? E tem aquelas pessoas que chegam a ter sintomas muito graves, que é por acaso aquela parada respiratória, né? Aquela falta de ar que precisa de suporte ventilatório para a pessoa poder sobreviver e infelizmente muitas vezes não conseguem sobreviver. Então é muito importante que a gente saiba, por exemplo, os sintomas, né, de uma pessoa que está contaminada com o coronavírus, com a Covid-19. Então, geralmente, a pessoa é como se fosse uma gripe, só que ela tem algum diferencial da gripe. Porque, por exemplo, a pessoa que tem gripe, né? A gripe comum, ela tem tosse, tem febre, tem coriza, dor de garganta. Só que aqui, no caso da Covid-19, a pessoa tem dificuldade de respirar, ela tem a perda do olfato, o paladar também fica mais sensível, né? Há uma alteração do paladar. E muitas dessas pessoas sentem cansaço, diminuição do apetite, distúrbios gastrointestinais, como diarreia, vômito, náusea. Então a gente pensa assim, nossa, são sintomas muito variados, né? Muitos sentem falta de ar, né? Falei para vocês que é um dos principais sintomas, né? Para detectar aí se a pessoa está contaminada ou não com a Covid-19. Então, gente, é importante a gente identificar esses sintomas, é importante a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa imunidade. Para quê? Para que a gente fique menos susceptível a ser infectado por esse vírus. E se por acaso a gente foi infectado, se o nosso sistema imunológico estiver trabalhando bem, com certeza a gente vai conseguir combater esse vírus e o nosso organismo vai conseguir lutar contra ele. Apesar de a gente não ter muitas informações, mais detalhes sobre esse vírus, a gente sabe que a imunidade precisa estar boa. Gente, como que esse vírus ele é transmitido? A gente ouve muito falar na televisão que a gente tem que lavar, higienizar bem as mãos, né? Lavar bastante aqui até na altura do cotovelo, se possível, né? Passar o álcool em gel, lavar com sabão, que é mais eficaz ainda do que só com álcool, mas se você estiver na rua não tem como lavar a mão, use o álcool, né, nas mãos. Por quê? Porque um dos meios de ser transmitido esse vírus é através do aperto de mão. A pessoa está infectada e passa a mão no nariz, passa a mão nas superfícies, né? E aí contamina com o vírus os locais. Então, espirro, tosse, né? A coriza, gotículas de saliva que vão caindo em cima dos objetos, o dinheiro, né? Que é um dos objetos que mais andam por aí, por várias pessoas que colocam a mão e que pode estar contaminado. Então, higienizar a mão é muito importante, né? E por que é tão importante o uso da máscara? Muitas pessoas não usam, mas que ela é importante. Porque a máscara, ela vai impedir com que gotículas saiam, né, do nariz e da boca, contaminando assim outras pessoas. Então, a máscara, ela funciona como uma barreira. A máscara caseira, ela serve para impedir as gotículas, né, de sair e contaminar outras pessoas, mas ela não é considerada como um equipamento de proteção individual, por exemplo, para os médicos, né, para as pessoas que estão aí, o pessoal da saúde que está aí na frente de combate contra essa doença.
tá? Então é importante o uso da máscara, é importante higienizar a máscara também. Não adianta você usar a máscara o dia todo e achar que ela está ali te protegendo, né? Tem um tempo aí, cada máscara ela tem um tempo útil, né, de vida que você pode usar ela sem ser higienizada. Ok, gente, como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito através de um profissional, de um médico, né, que vai detectar ali os seus sintomas. Ele vai fazer exames e através, né, dos anticorpos que são encontrados ali na pessoa para combater o vírus também. Então, são exames clínicos, né, laboratoriais e um profissional da saúde, né, acompanhando tudo isso. Então, pessoal, além de tudo isso, como que a gente pode se proteger, né? Além de tudo isso que eu falei para vocês, do uso da máscara, de higienizar bem as mãos, os objetos, principalmente o celular, gente. Hoje a gente vive com o celular na mão. É o objeto que a gente mais usa durante todo o nosso dia a dia, é o celular. Então é importante higienizá-lo, ok? E no mais, no que eu estou falando aqui, é você cuidar da sua saúde. Se alimente muito bem, durma bem, faça algum exercício físico. Às vezes, por estar ficando em casa, a gente fica meio que jogado no sofá, né? Levanta de um canto, deita no outro e não se exercita muito. E o exercício físico, ele estimula o seu corpo, o seu metabolismo, né? A trabalhar e a produzir mais células de defesa, né? Além da alimentação que tem que ser saudável. Coma na hora certa, durma na hora certa. E a minha saúde mental, professora? Você está falando tanto da saúde física e a saúde mental, emocional. Como a gente vai lidar com isso? Levante de manhã e evite ficar ouvindo falar de notícias ruins, né? Levante, tome o seu café, se alongue, leia uma mensagem ou veja um vídeo de coisas boas, né? Que te traga coisas boas. Você não pode abraçar, mas sei lá, liga para um amigo, conversa, ou mesmo dentro da sua casa com a sua família, tente ter um momento de paz, de tranquilidade entre vocês. Procure fazer aquilo que você gosta, tirar um tempinho para fazer aquilo que você gosta. Procure distrair a sua cabeça de tudo isso que está acontecendo, porque se nós formos ficar pensando somente nisso, a gente vai enlouquecer, né? E a vida ela continua e com certeza Deus está trabalhando em favor da humanidade para que logo seja feita uma vacina ou um método de combate a esse vírus e aí toda a nossa vida vai voltar, né, ao normal. Pelo menos assim, nós vamos voltar diferente porque nós passamos por um período que a humanidade ainda não tinha passado, né? Nós tivemos sim algumas pandemias, mas nada tão parecido quanto o que nós estamos vivendo agora, ok? Então, pessoal, a gente falou muito sobre o coronavírus, falou muito sobre a Covid-19, falamos sobre o cuidado com a saúde, né? A saúde física, a saúde emocional, que é muito importante, porque, gente, se o emocional tá bem, o físico vai responder bem. Se o físico está respondendo bem, o emocional também vai responder bem. Então, você tem que cuidar dos dois em conjunto, ok? Deixei uma lista de exercícios para vocês falando sobre isso. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Mas é um exercício tranquilíssimo, porque às vezes a gente ouve tanto falar sobre isso, mas algumas informações que são muito necessárias, a gente deixa para lá, tá? Então é importante que você fique ligado um pouquinho no que está acontecendo aí no mundo, né? Por que nós estamos passando por esse período e tendo que se adaptar, né, a esse período? Por quê? Por causa de quê? Vamos entender o que é isso? Vamos tentar ter uma qualidade de vida melhor vivendo tudo isso, né? Então façam aí a lista de exercício tranquilíssima. Essa aula é para nós iniciarmos o nosso semestre, ok? Tem tudo a ver aí com ciências, né? A gente tem que trabalhar aquilo que está no nosso dia a dia. Com certeza, daqui a algum tempo, nós vamos ter que explicar, né, para as pessoas que não viveram nessa época o que foi isso. Então, a gente precisa entender
o que está acontecendo para poder lidar com isso e também para explicar para gerações futuras, né? O que aconteceu nesse período da Terra, né, da história da humanidade, ok? Então, gente, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!